A esposa do meu melhor amigo contou a ele que ela teve um caso comigo, o que nunca aconteceu. Os últimos 4 dias têm sido os mais horríveis da minha vida. Eu, homem de 35 anos, sou casado há 8 anos com minha esposa, também de 35 anos. Temos 2 filhos maravilhosos. Mas isso é sobre meu amigo Josh, de 35 anos, e sua esposa, Mary, de 34 anos. Conheci Josh no primeiro ano da faculdade e somos amigos desde então. Sempre compartilhamos nosso amor por tecnologia e ele é sempre a pessoa com quem converso quando preciso de alguém. Josh começou a namorar Mary há 5 anos. Vamos dizer que Mary tem um conjunto de valores muito diferente do meu e da minha esposa. Ela é muito barulhenta, manipuladora e sempre busca atenção. Josh e Mary namoraram de forma instável por 4 anos. Eles terminavam frequentemente, mas de alguma forma sempre voltavam depois de alguns meses. Mary sempre é quem termina com Josh e depois o aceita de volta. Sei também que Mary traiu Josh, pelo menos com 2 caras enquanto namoravam, mas de alguma forma o convenceu de que ele não estava se esforçando o suficiente no relacionamento. Josh sempre se culpa quando Mary não está feliz. Minha esposa também sabe de tudo isso e sempre manteve distância de Mary. No entanto, nos encontramos com ela frequentemente em festas com amigos. Josh e Mary se casaram no ano passado. No mês passado, Josh descobriu que Mary estava o traindo novamente e teve um caso com um colega de trabalho. Josh ficou completamente devastado e ficou em nossa casa por uma semana antes de voltar e confrontar Mary e expulsá-la de casa. Josh comprou a casa antes do casamento e teve que envolver a polícia para expulsá-la. Pelo que sabemos, Mary voltou para a casa dos pais. Estive ajudando Josh durante o processo e ele entrou com o pedido de divórcio na semana passada. No último sábado, Mary foi à casa de Josh para pegar suas coisas com o pai. Aconselhei Josh a sair de casa quando eles chegassem, mas ele queria ter certeza de que ela não levaria nada que não lhe pertencesse. Durante a visita, Josh brigou com Mary e ela lhe disse que teve um caso comigo enquanto estavam casados e que fazíamos isso no quarto deles. E isso é 100% falso. Sempre soube que Mary era problemática e mantive distância dela. Acho que ela só está tentando machucar Josh dizendo isso. Depois desse incidente, Josh ficou extremamente agitado e veio para nossa casa. Vi que ele estava angustiado e sabia que algo estava errado. Quando abri a porta, ele começou a me xingar e me acusar de ter dormido com Mary. Felizmente, as crianças não estavam em casa, mas minha esposa e eu estávamos. Ficamos ambos chocados com o que ele estava dizendo. Ele tentou me socar, mas felizmente acertou meu ombro e consegui imobilizá-lo no chão e acalmá-lo. Continuei dizendo que o que Mary lhe contou era completamente falso e que nunca passei um único minuto sozinho com ela em minha vida. Minha esposa ameaçou chamar a polícia e ele saiu. Depois que ele saiu, minha esposa estava completamente inconsolável. Demorei horas para acalmá-la e convencê-la de que Mary estava manipulando Josh. Trabalho em casa e raramente saio de casa sem minha esposa ou filhos. Acho que ela acredita em mim, mas tem estado diferente nos últimos 4 dias. Josh contou a muitos dos meus amigos próximos que eu estava tendo um caso com Mary. Ele não está atendendo minhas ligações ou as da minha esposa. Minha esposa tentou ligar para Mary, mas ela também não atendeu nossas ligações. Todos os meus amigos, incluindo Josh, pensam que sou o maior canalha por ter me envolvido com a esposa dele. Não faço ideia de como convencer alguém de que isso é falso. Estou muito frustrado. Alguém pode me dar um conselho sobre o que posso fazer a seguir? Atualização. Primeiro de tudo, obrigado a todos que sugeriram que deveríamos processar por difamação. Eu apenas continuava pensando em como poderia convencer Josh a acreditar na verdade e esqueci completamente da rota legal. Não consegui atualizar porque os advogados nos disseram para não dizer nada até conseguirmos uma confissão de Mary. Depois de postar no Reddit, minha esposa e eu passamos algumas horas à noite lendo todos os comentários. Decidimos imediatamente explorar se poderíamos processar Mary por difamação. Alguns sugeriram que eu fizesse um teste de polígrafo. Perguntei à minha esposa se deveríamos encontrar um lugar para isso e ela sorriu. Ela disse que não duvida de mim nem um pouco, mas não podemos deixar que as pessoas tenham qualquer dúvida de que eu tive um caso com Mary. Nossos filhos são amigos dos filhos deles e não podemos conviver com eles pensando que eu tive um caso com Mary. Ela queria apenas que fossemos fortes e resolvêssemos o problema o mais rápido possível. Na manhã seguinte, mandamos uma mensagem para a amiga advogada da mãe da minha esposa, que é muito experiente. Ligamos para ela no horário que ela nos deu de manhã e explicamos a situação. Ela disse que deveríamos seguir a via legal, mas como não lida com esses casos, nos passou o contato de outro advogado de seu escritório e marcou um encontro conosco. Ao meio-dia, fomos visitá-la e discutir o assunto. A advogada nos disse que poderíamos processar Mary, pois ela fez acusações falsas e há precedente para considerar o que ela disse como difamação, pois atacou meu caráter e podemos provar sofrimento emocional. No entanto, ela nos disse que um processo por difamação é um processo muito longo e caro e pode levar vários anos. Ela nos disse que Mary tem um fim de semana e ela não vai querer ir a tribunal. Portanto, deveríamos dar a ela uma saída dizendo para ela dar por escrito que o que ela disse era falso. Além disso, como ela disse a falsa declaração a Josh, precisaríamos que Josh declarasse o que ela disse. Não vou entrar em detalhes aqui, mas talvez poste nos comentários mais tarde. No entanto, elaboramos um plano para enviar a ela uma carta de intenção de processar por difamação. O advogado trabalhou nisso e fomos notificados de que Mary recebeu a carta na sexta-feira de manhã na casa dos pais dela.
A carta enviada a Mary dizia que a processaríamos até o final do mês se ela não fornecesse uma declaração oficial por escrito de que as afirmações que fez eram falsas. A carta também instruía Mary a se comunicar apenas através do escritório de advocacia sobre o assunto. Conforme planejado, enviei uma mensagem para Josh informando que decidimos processar Mary por difamação devido à falsa declaração que ela fez sobre o caso. Não pouparíamos esforços para provar que as acusações são falsas. Nossos advogados entrariam em contato com ele na semana seguinte e esperávamos que ele cooperasse com eles e contasse exatamente o que ela disse a ele no sábado de manhã. Enquanto eu preparava o café da manhã e minha esposa estava com nossos filhos, a campainha tocou. Vi pelo vídeo da campainha que Josh e Mary estavam do lado de fora da porta. Antes que eu pudesse pedir para minha esposa não abrir a porta, ela correu para lá. Ela abriu a porta e começou a gritar com Josh. Ela tem apenas 1,52 metros de altura, mas é assustadora quando está brava. Ela começou a xingá-lo e perguntar como ele poderia destruir nossas vidas depois de termos o apoiado em seu pior momento. Josh apenas repetia que queria falar comigo e parecia abatido. Minha esposa continuou gritando para ele ir embora. Mary então começou a falar, dizendo que estava arrependida pelo que disse, que Josh a estava maltratando enquanto ela arrumava as coisas e que ela apenas disse aquilo para machucá-lo. Ela continuava dizendo que Josh era um idiota e tinha criado uma grande confusão. Minha esposa se virou para ela e disse que ela deveria encontrar um bom advogado para responder aos nossos advogados. Por fim, ela disse a Josh que, se ele quisesse me encontrar, deveria primeiro resolver as coisas comigo e então bateu a porta. Eu assistia tudo isso da mesa de café da manhã através da câmera e percebi que tínhamos gravado toda a conversa, incluindo Mary confessando suas mentiras. Senti um grande alívio naquele momento, sabendo que tinha prova dela contando a verdade. Encaminhamos o vídeo para nossa advogada, que enviou um sinal de positivo e nos ligou brevemente para dizer que deveríamos nos encontrar na segunda-feira para discutir os próximos passos. Cerca de uma hora depois, Josh enviou uma mensagem para nosso grupo de amigos dizendo que fez uma coisa terrível e espalhou declarações falsas sobre mim. Josh se envergonhou disso e quer se desculpar. Pouco depois, Mary enviou uma mensagem dizendo que algumas declarações que ela fez foram mal interpretadas por Josh e que o que ele contou a todos era falso. O relacionamento deles está passando por momentos difíceis e ela agradeceu a todos por darem privacidade a eles e pediu que orassem por eles. O resto do dia foi ótimo. Levei meus filhos para suas atividades de sábado e brinquei com eles enquanto minha esposa estava ao telefone com as esposas dos meus amigos e suas amigas, falando sobre o que aconteceu. A única coisa que eu disse a ela foi para não enviar o vídeo da câmera de Josh e eu da semana passada e não mencionar o caso de Mary com eles. Ainda acho que é um assunto privado que Josh nos contou em confiança e devemos respeitar isso. Todos ficaram chocados que Josh me atacou fisicamente. Quanto aos meus amigos, fiz uma declaração geral no último post de que todos me odiavam, mas na realidade, 4 dos meus amigos me ligaram durante a semana para perguntar o que estava acontecendo. Eles disseram que sabiam o quão louca Mary era e me perguntaram como poderiam me apoiar. Um dos amigos foi quem Josh ligou. Ele me disse que Josh contou a ele que Mary teve um caso comigo e que ele pediu o divórcio. Ele convenientemente deixou de fora a parte sobre ela ter traído com um colega de trabalho. Acho que ninguém além da minha esposa e eu sabemos toda a história. Ele sabe que pelo menos 2 outros amigos de Josh ligaram e disseram o mesmo. Por causa disso, começou a se espalhar o boato de que eles estavam se divorciando por minha causa. E a maioria dos meus amigos estava apenas esperando em vez de me oferecer apoio. No entanto, acho que aprendi com quem posso contar em momentos de necessidade. Sobre Josh, ainda planejamos pedir uma ordem de restrição temporária contra ele e Mary na próxima semana. O advogado disse que deveríamos conseguir para Josh, pois há evidências claras de perigo, mas Mary pode ser mais difícil. Vamos ver o que fazer a partir daí. Quanto à nossa amizade, acabou. Terminou no momento em que ele decidiu me socar em vez de pelo menos me perguntar se era verdade. Não posso ter pessoas como ele perto da minha esposa e filhos. Ele era um grande amigo, mas minha família e sua segurança são muito mais importantes do que ele. Quanto a Mary, acho que ela venceu. Minha esposa ainda quer insistir para que ela pague nossas despesas legais. Veremos o que fazer na segunda-feira. No entanto, ela conseguiu destruir o sistema de apoio de Josh com uma mentira. Eu estava ajudando Josh durante todo o processo de divórcio, mas agora ele está por conta própria. Também acho que muitos dos meus amigos não serão gentis com ele depois do que ele tentou fazer em minha casa. Sinto pena dele e sei que ele precisa de apoio e ajuda profissional. No entanto, fiz minha parte e espero que ele entenda o que é certo para ele no futuro. Obrigado novamente por tantos comentários úteis. Minha esposa também quer agradecer a todos vocês e estou feliz que isso acabou agora. Próximo relato. Descobri recentemente que minha mãe tem sido infiel com o pai de uma amiga minha. Como eu conto isso para meu pai e minha amiga? Minha mãe de 42 anos, e meu pai também de 42, estão casados há 20 anos. Outro dia meu notebook quebrou e eu precisava fazer uma pesquisa para a escola, pedi para usar o da minha mãe. Enquanto eu estava na internet apareceu uma mensagem com a frase "Olá amor". Eu abri pensando que era do meu pai, e o que li me deixou enjoada. A mensagem era de um amigo do meu pai. Esse homem é casado e eu até estudo com a filha dele de vez em quando. Eu olhei o histórico do chat e havia mensagens de pelo menos um ano atrás, incluindo fotos e vídeos. Foi a coisa mais horrível que já vi na minha vida. Meu pai trata minha mãe muito bem, leva ela para sair e ajuda nas tarefas domésticas. Não entendo como ela teve coragem de fazer isso com ele. Ele está viajando e só volta amanhã. Eu copiei tudo, e-mails, mensagens, fotos e vídeos, para mostrar a ele.
Estou tentando esconder meus sentimentos, mas não consigo olhar para minha mãe sem sentir nojo. Não sei o que fazer. Mostro para os dois ao mesmo tempo? Conto primeiro para ele e deixo que ele resolva? E minha amiga, o pai dela também está traindo. O que eu digo? Atualização 1. Primeiramente gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Logo após criar o post entrei em contato com meu irmão mais velho de 24 anos e contei tudo. Ele também ficou chocado e me disse para ficar calma. Ele mora em outra cidade, mas veio me ver assim que possível. Ele chegou à tarde e eu mostrei tudo para ele, mas ele mal conseguiu ver metade. Ele fez uma cópia para guardar e ficou na casa de um amigo para que minha mãe não suspeitasse de nada. No dia seguinte meu pai voltou de viagem e meu irmão e eu aproveitamos que minha mãe estava trabalhando para contar a ele. Eu disse que tinha encontrado algo no notebook da minha mãe e achava que ele não sabia, então mostrei. Ele começou a ler tudo, e após cerca de 5 minutos começou a passar mal e vomitou. Meu irmão conseguiu acalmar meu pai, mas ele estava em choque. Ficamos lá por cerca de 1 hora e começamos a conversar novamente. Perguntei se ele sabia daquilo ou se eles tinham algum tipo de acordo, e ele disse que não, como eu já suspeitava. Perguntei se fiz certo em mostrar a ele já que não era da minha conta, e ele disse que sim, que eu faço parte da família e fiz a coisa certa. Perguntei se eu deveria contar à mãe da minha amiga, mas ele decidiu ligar para ela e pedir para vir aqui imediatamente. Ela veio com minha amiga e meu pai contou tudo. Ela chorou muito dizendo que suspeitava que ele estava traindo, mas não sabia com quem. Ela me perguntou como descobri, então dei a ela os IDs, e-mails e apelidos, e ela foi para casa verificar. Atualização 2. Meu pai confrontou minha mãe que inicialmente negou tudo. Quando ele insistiu ela começou a chorar e confessou a verdade. Minha mãe continuou chorando dizendo que aquilo não deveria ter acontecido. Meu pai perguntou por que ela fez isso, e ela apenas dizia que não queria machucá-lo e que ele era o único homem para ela. No entanto, ela se deixou levar pela emoção alegando que o outro homem não significava nada e que eventualmente teria parado e confessado a verdade por conta própria. Ela implorava para ele não tomar decisões precipitadas e prometia fazer o que fosse necessário para provar que ele era o único homem para ela. Durante todo esse tempo meu pai permaneceu em silêncio. No final ele pegou uma mala e perguntou se meu irmão e eu ficaríamos. Eu disse que iria com ele. Os três fomos para a casa do meu tio que mora perto. Meu pai chorou a noite toda. Eu disse ao meu irmão que não moraria com a mãe mesmo que o pai voltasse. Então ele disse que eu poderia ficar com ele por enquanto. Na manhã seguinte minha mãe me ligou querendo conversar. Eu não queria ir, mas meu irmão insistiu. Ela disse que nunca teve a intenção de machucar meu pai e que faria tudo para ser uma esposa e mãe melhor. Ela perguntou como meu pai descobriu, e eu disse que fui eu quem contou, mas não entrei em detalhes. Disse que esperava um dia poder perdoá-la, mas não agora. Também mencionei que não queria que ela estivesse no meu aniversário ou na minha festa de formatura. Ela começou a chorar novamente, então eu desliguei. Algumas pessoas dizem que vejo o mundo de uma maneira que não existe, que nem tudo é perfeito e que eu não conhecia o verdadeiro relacionamento dos meus pais. Talvez estejam certos, talvez eu seja apenas uma garota ingênua que não sabe como o mundo funciona. Não importa o que você faça, você sempre acabará se machucando com alguém que não te respeita. Sou tola por pensar que haverá alguém que goste de mim e nunca me machuque. Que envelheceremos juntos e morreremos com o mesmo amor de quando nos conhecemos. Eu percebo que sou tola por pensar assim. Mas após ontem também percebi algo: o dano que a traição causa. Prefiro ficar sozinha do que fazer algo assim com alguém. Não me arrependo de ter contado ao meu pai, ele já conversou com um advogado sobre o divórcio. Minha mãe teve 1 ano para contar a verdade. Contar primeiro para ela não faria diferença. Às vezes as pessoas precisam enfrentar uma realidade dura para acordar na vida. Não, eu nunca estive zangada com minha mãe. Até a última quinta-feira nosso relacionamento era perfeito. Quanto a destruir 2 famílias, não me sinto responsável pois foram eles que escolheram trair. Se meu pai fosse abusivo ou não atendesse às necessidades dela, a solução seria o divórcio, não a traição. E sobre as necessidades dele? Se ela procurava outra pessoa, significa que as necessidades dele também não estavam sendo atendidas, e ele não traiu. A traição é um ato de escolha e responsabilidade individual, e as consequências disso recaem sobre quem decide trair. Próximo relato. Meu marido se recusou a cuidar da nossa filha de 4 anos alegando que ela estava vomitando apenas para chamar atenção. Assim, quando ele ficou doente eu agi da mesma forma com ele. Parece ruim falar assim do próprio marido, mas ele já disse que depre e ansiedade não existem e acredita que alergias são invenções. Ele tem dificuldade em entender o conceito de pessoas doentes. Segundo ele, na sua infância ninguém adoecia e que pegar um resfriado é uma espécie de enganação. Não é que ele negue a existência da gripe ou do resfriado, ele acredita que ao pegá-los devemos continuar a vida normalmente sem repousar ou tomar chá. Lembro quando contei que minha irmã estava doente durante o surto de Covid. Ela estava realmente mal, e a sugestão dele foi que ela saísse para tomar ar fresco, fosse à academia para suar a doença e se não funcionasse, convencesse a si mesma de que não estava doente. Pensei que ele estivesse brincando, mas ele falava sério. Algumas semanas depois, ao saber que minha irmã não seguiu seu conselho, ele ficou furioso, me acusando de alimentar a narrativa de que os humanos não são resilientes, mas sim frágeis que precisam de chá quente e cobertores quando doentes. Quando tivemos nossa filha há 4 anos achei que ele entenderia que bebês precisam de cuidados, mas estava errada. Ele a deixava chorar por horas e às vezes não a alimentava quando eu estava no trabalho, acreditando que isso fortaleceria sua tolerância à fome.
Discutimos muito sobre isso e as coisas só melhoraram quando ameacei deixá-lo e até processei por negligência parental. Ele passou a entender que nossa filha precisa de comida e roupas quentes. No entanto, ele nunca compreendeu quando nossa filha fica doente. Discutimos muito sobre suas vacinas. Atualmente ela está maior e come mais alimentos adultos. Há uma semana ela comeu no McDonald's pela primeira vez, gostando dos nuggets. Porém, no dia seguinte sentiu-se mal e vomitou. Acordamos de madrugada e ele me disse para ajudá-la. Fiquei com ela até que voltasse a dormir. Voltei para a cama e acordei meu marido para conversar sobre o assunto, e a resposta dele me deixou perplexa. Ele perguntou se eu realmente estava acreditando na manipulação dela. Quando perguntei o que ele queria dizer, ele afirmou que era óbvio que nossa filha queria atenção e evitar a escola, aprendendo que fingindo estar doente conseguiria o que queria. Ele disse que ela não estava doente e que a culpa era minha. Fiquei incrédula e fui dormir. No dia seguinte minha filha ainda estava vomitando, então faltei ao trabalho para cuidar dela enquanto meu marido reclamava que ela estava fingindo. Mesmo depois de eu mostrar a ele que ela estava vomitando e com febre, ele continuou descrente. Felizmente minha filha melhorou depois de 2 dias. Meu marido reclamou durante todo esse tempo. 3 semanas depois algo inesperado aconteceu. Meu marido teve uma intoxicação alimentar, ficando acamado e vomitando repetidamente. Ele me pediu água, e foi quando tive minha pequena vingança. Disse-lhe que ele estava claramente fingindo para chamar atenção, provavelmente preguiçoso demais para trabalhar e querendo ficar na cama o dia todo. Então disse que ele poderia pegar sua própria água. A expressão no rosto dele foi impagável. Isso foi ontem, e ele ainda está doente hoje. Hoje de manhã perguntei se ele já tinha acabado de fingir, e ele não pareceu nada feliz. Atualização. Nossa filha estava na escola e coincidentemente ambos estávamos de folga no dia em que ele começou a melhorar. Ele desceu e me perguntou irritado o motivo da minha atitude. Expliquei que comecei a acreditar no que ele dizia, que quando alguém fica doente, na verdade não está, e é tudo psicológico, e ele estava apenas se convencendo de estar doente. Acrescentei que assim como nossa filha, ele fingia estar doente por atenção. Ele se enfureceu com isso, mas, se os próprios erros de uma pessoa a alcançam, a raiva é compreensível. Ele argumentou que era diferente pois eu era mulher e cuidar do marido ou da filha doente era trabalho de mulher. Foi aí que percebi o verdadeiro problema. Ele era misógino e achava que todo o cuidado deveria recair sobre a mulher. Perguntei se ele se achava superior para cuidar da própria filha doente, e ele respondeu que não se achava superior, mas que não era sua responsabilidade. Nesse momento soube que o casamento tinha acabado, não podia me permitir ficar presa em um casamento assim e pediu o divórcio. Ele ficou atônito por um momento, depois tentou conversar, mas eu estava decidida. Passamos as últimas semanas vivendo como colegas de quarto, em quartos separados, mas a cada dia ele tenta me reconquistar, seja sendo um parceiro amoroso ou um pai atencioso. Agora não sei se ele está tentando me manipular para voltar ao seu comportamento anterior ou se realmente está tentando mudar para salvar nosso casamento. Próximo relato. Eu disse ao meu marido autoritário para mandar nossa filha para a mãe abusiva dela. Se ele quer criticar meu trabalho duro, ela pode ir para outra pessoa. Nunca quis ter filhos desde o início. Sabia desde muito jovem que não poderia ter filhos devido a uma condição médica e aceitei isso há muito tempo. E isso não foi difícil para mim. Estou casada com meu marido há 3 anos e adoro absolutamente a filha dele. Ela é literalmente um raio de sol e alegria. Ele sempre foi honesto comigo desde o primeiro dia que sua filha sempre será sua prioridade, algo que eu realmente admirava nele. Também entendi que ele nunca poderia deixá-la com a mãe dela porque ela tem um problema com bebida que pode levar à violência. No entanto, recentemente ele começou a julgar tudo que eu e sua filha fazemos juntas. A filha dele agora tem 7 anos e há alguns meses caiu durante um treino e fraturou o braço. Ele estava muito preocupado com ela e eu também, mas ele sempre foi muito protetor com ela. Quando eu disse a ele que ele deveria relaxar, que ela ficaria bem e que ele não pode controlar todos os aspectos da vida dela, como uma forma de confortá-lo, ele me disse que nunca seria alguém como meu pai, algo que realmente me machucou, mas eu deixei passar. Após este incidente ele começou a fazer comentários sobre como eu estava sendo descuidada com ela, como não era adequada para estar perto dela, ou como às vezes agia de maneira infantil com ela. Há alguns dias eu ia buscá-la na escola, mas me atrasei 15 minutos por causa de um contratempo no trabalho enquanto ele estava em uma viagem de negócios. Senti que ela estava chateada por esperar tanto pois nunca havia esperado tanto antes, mas ela não reclamou, eu apenas senti. Ela não estava tão animada como de costume. Então decidi cancelar meus planos para o fim de semana e passar algum tempo com ela com a promessa de que todos os estudos seriam feitos no domingo, que quase sempre era o caso. Tivemos o que ela chamou de dia só de garotas até o pai voltar para casa. Fomos às compras, comemos fora, fizemos uma maratona da Disney e passamos algum tempo na piscina do quintal. Isso foi ao longo de 2 dias até meu marido voltar para casa. Eu contei a ele o que fizemos nos dias em que ele estava fora, o que eu já havia mencionado por telefone quando conversamos com a filha dele. No entanto, sua reação não foi o que eu esperava. Suas primeiras palavras para mim foram: "Você acha que pode ser uma figura materna adequada pelo menos uma vez na sua vida?" Uma frase que até agora ainda me incomoda e ecoa na minha cabeça. Tivemos uma grande discussão que terminou comigo dizendo que se ele não me vê como uma figura materna adequada para sua filha, ele deveria mandá-la viver com sua verdadeira mãe. Ainda me sinto mal por ter dito isso e sei que ficaria chateada se ele realmente a separasse de mim porque me apeguei muito a ela. No entanto, ainda não sei se há algo que não estou vendo ou se há algo que não consigo entender. Talvez eu não tenha um instinto materno para cuidar de uma criança, ou talvez não veja isso como uma responsabilidade tão grande quanto deveria, simplesmente não entendo.
Atualização. Então, o problema com sua filha não tem sido sobre a maneira como eu sou com ela, mas uma coisa diferente. Resumindo, ele não está me traindo, mas acha que eu posso ter traído ele. Havia alguém influenciando meu marido, e era a mãe dele. Minha sogra não gostava de mim desde o primeiro dia e eu estupidamente não percebia o quão profundo era isso. Sim, parte de mim não se permitia relaxar totalmente perto dela. Eu estava meio na defensiva porque ela era excessivamente simpática às vezes, mas nunca imaginei que a antipatia dela fosse tão profunda. Era normal ela me chamar de nomes pelas costas, dizer que eu não estava no nível deles, dizer ao meu marido que eu estava com ele por dinheiro, mesmo que até sua última promoção eu ganhasse mais do que ele. Ele sempre brincava mencionando na frente da família dele que eu era a que sustentava a casa. Agora faz sentido o motivo. Além disso, me disseram que sempre que meu marido me defendia a resposta dela era: Não é como se ela fosse a mãe do meu neto um dia. Agora faz sentido o motivo dela ter feito um escândalo quando eu sofri um ABO no primeiro ano do meu casamento, já que nunca entrei em detalhes sobre minha condição médica com ela, eu apenas mencionei que não poderia ter um filho biológico. Outra coisa foi no Dia das Mães do ano passado quando minha enteada perguntou à avó se ela poderia comprar um presente para a mãe. Ela se refere a mim pelo meu primeiro nome e nunca me chamou de mãe. A avó explicou que ela nunca deveria me chamar de mãe porque eu não sou sua mãe de verdade, eu sou apenas Mila. Esse último ponto eu acredito totalmente porque lembro que foi por volta dessa época que meu marido me perguntou como eu me sentiria se sua filha me chamasse de mãe. O último episódio dela foi contar a todos que é suspeito eu às vezes pedir para ela cuidar da minha enteada depois da escola, mesmo trabalhando de casa, e que eu estava roubando o tempo dela com a neta. Sim, houve alguns meses em que eu estava tão ocupada com um projeto que nem conseguia cuidar dela enquanto trabalhava de casa, só posso imaginar como ela distorceu isso. Soube de tudo isso pela esposa do irmão do meu marido que me ligou há algumas horas porque soube que eu saí de casa e estava com minha mãe por um tempo. Na opinião dela, eu não deveria dar à sogra a satisfação de sabotar meu casamento. Saí de casa depois de tentarmos ter uma conversa decente sobre o que ele via como problemático no último fim de semana. A conversa começou bem e terminou horrivelmente com ele perguntando se eu queria um divórcio porque não estava satisfeita ou feliz por ter me casado com ele. No entanto, depois de tudo isso estou começando a me perguntar se vale a pena, para ser honesta. Se eu soubesse desde o primeiro dia que a sogra falava de mim assim não teria continuado com o casamento ou mesmo com o relacionamento. Sinto como se tivesse sido enganada de uma forma que também não entendo. Por que meu marido não conversou comigo sobre nada disso? Se é a maneira dele de manter a paz entre mim e a mãe dele, então não é apreciada. Estou quase tentada a ligar para ele e dizer que é ele que corta a mãe dele do nosso casamento ou pelo menos que eu não tenha nenhum relacionamento com ela ou que cada um siga seu caminho. Minha mente está a mil e provavelmente não conseguirei conversar com ele e encontrar alguma solução até que meus sentimentos não estejam turvando meu pensamento. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.